Chegamos, portanto, à questão de número 21. Se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos, eu sugiro que você assista às aulas de número 1 e 2, pois esta é a aula de número 3. A questão de 21 diz o seguinte: foi feita a partilha de bens no valor de R$ 2.000 entre os filhos de Jabutino, servidor público do município de Teclito. Jabutino Júnior tomou ciência de processo que buscava a condenação do pai por enriquecimento ilícito no montante de R$ 10.000. Ao consultar um advogado, foi informado de que a reparação por enriquecimento ilícito não estaria prevista no artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa. Pois bem, aqui novamente estamos batendo naquela tecla da herança. Essa questão está, portanto, errada. Por que essa questão está errada? Mais uma vez, temos aqui o artigo 8º da Lei 8.429, que diz: o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano erário, ou ainda, o sucessor ou herdeiro daquele que se enriquecer licitamente, estarão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança do patrimônio transferido. Então, a questão está errada porque a gente tem aqui dois polos. A questão do ressarcimento por parte dos herdeiros acontece se aquela pessoa, o pai que morreu ou coisas do tipo, praticou um ato que causou prejuízo erário. No entanto, se esse pai ele também se enriqueceu ilicitamente, os filhos deverão devolver o dinheiro aos cofres públicos até o limite do valor da herança. Então, nós temos aqui duas questões que é importante a gente bater, que é a questão de o antecessor ter causado um prejuízo erário, ou então a questão desse antecessor ter enriquecido ilicitamente. Portanto, se a gente voltar na questão de número 41, a gente vai ver que o advogado está equivocado, né? No sentido de que a reparação por enriquecimento ilícito não estaria prevista no artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa. Está sim. Portanto, o advogado pecou, ele errou. Passando para a questão de número 22, nós temos a Sociedade Anônima Larápia e seus sócios estão sendo processados por improbidade administrativa. Julgo o item seguinte: os sócios da empresa Larápia S.A. apenas respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica se comprovadamente houver participação em benefícios diretos ou indiretos, caso em que responderão nas proporções de seus valores mobiliários. Aqui eu tenho que chamar a atenção de quem está assistindo esse vídeo para um seguinte detalhe. Anteriormente, a gente tinha estudado aquela questão de uma entidade privada sem fins lucrativos celebrar um contrato com o poder público. E lá eu tinha dito que tanto a pessoa física que celebrasse um contrato, né, com o poder público, como a pessoa jurídica, eles poderiam responder. Mas ali não estava tratando de uma questão solidária, que os dois respondem conjuntamente. Ali eu estava tratando no seguinte sentido, de que a entidade privada sem fim lucrativo, se ela celebrar um contrato com o poder público, ela responde por improbidade administrativa. Da mesma forma, se uma pessoa física ela celebrar um contrato, um daqueles tipos de contrato que a gente viu, né? Daqueles tipos de ajustes, termo de fomento, outros acordos, a pessoa física também responderia. Aqui, no entanto, a gente está estudando o seguinte: nós temos uma empresa, né, uma pessoa jurídica, e você tem os sócios dela. Será que tanto a empresa quanto os sócios dela deverão responder conjuntamente pela improbidade? E aí a questão ela diz que apenas, né, os sócios responderão pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica se comprovadamente houver participação em benefícios diretos ou indiretos, caso em que responderão nas proporções de seus valores mobiliários. Essa questão está quase certa. Por que ela está errada? O parágrafo 1º do artigo 3º diz o seguinte: os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Ou seja, se a participação deles, as cotas ou as ações de um dos sócios vale R$ 1.000, ele só vai responder até esse valor de R$ 1.000, por mais que o prejuízo seja de R$ 1 milhão. Né? Então aí vai ter que ser repartido entre os sócios. No entanto, é somente se comprovadamente houver participação e benefícios diretos. A questão falou em benefícios indiretos. Então, uma pequena palavra pode simplesmente te puxar o tapete numa prova de concurso. A questão, se vocês notarem na terceira linha, diz assim: benefícios de baixo para cima. Benefícios diretos ou indiretos, caso em que responderão nas proporções dos seus valores mobiliários. Somente no caso de benefícios diretos. Portanto, a questão está errada.
Avançando para a questão de número 23, nós temos as sanções da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa imputada, PJ, seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei número 12.846, de 1º de agosto de 2013, que é a Lei de Anticorrupção. Então, o que a gente tem aqui? Esse é um ponto que, acredito eu, vai ser muito trabalhado pelas bancas, pelos examinadores de concurso público. Se, por exemplo, você tiver um ato que pode ser enquadrado conforme as regras da Lei de Improbidade Administrativa, como um ato de improbidade administrativa, e ao mesmo tempo esta conduta puder ser enquadrada como um ato lesivo segundo a Lei de Anticorrupção, como é que fica essa situação? Será que a gente vai aplicar a penalidade das duas leis? Será que esta é a regra? A questão 23 diz: as sanções da Lei de Improbidade Administrativa, conhecida, a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa imputado a PJ seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei de Anticorrupção. Essa questão está errada. Por quê? A Lei de Probidade Administrativa, em seu artigo 3º, diz que as sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei número 12.846, ou seja, a Lei de Improbidade Administrativa vai dar lugar à Lei de Anticorrupção. Então, se eu tiver uma coincidência aí dos atos, em termos de qualificação da conduta do agente que praticou o determinado ato, a Lei de Improbidade Administrativa vai dar lugar às sanções da Lei de Anticorrupção, que é a Lei 12.846. Não cabe aplicar as sanções de ambas as leis. Portanto, a questão está errada. Passando para a questão de número 24, nós temos a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º da Lei de Improbidade, aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. No entanto, nas hipóteses de fusão e de incorporação de organizações, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Pois bem, essa questão é enorme e ela traz, assim, um monte de detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte: quando a gente está falando de responsabilidade sucessória, significa que uma pessoa ou uma entidade ficou no lugar da outra. Por isso que a gente fala sucessória. Daí aqui ele está tratando, no caso em específico, sobre empresas. A gente sabe que as empresas elas podem sofrer uma série de mudanças ao longo do tempo. Uma empresa pode engolir a outra. Por exemplo, uma empresa maior, ela vai e incorpora outra empresa, Quando eu disse engolir, é nesse sentido. Ou então, você pode ter uma fusão, duas empresas se juntam, Ou você pode ter até, inclusive, uma cisão societária, ou seja, parte dos sócios abandonam aquele negócio, uma empresa gigante é transformada em duas menores. Então, existe esse tipo de mudanças nas empresas. E aí a gente quer saber, mas espera aí, se a empresa inicial, original, ela praticou improbidade, como é que fica se acontecer qualquer tipo de modificação nesse sentido? É o que está dizendo a questão aqui. Ela fala: a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º da Lei de Improbidade aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão, de cisão societária. No entanto, nas hipóteses de fusão e de incorporação de organizações, então ele está fazendo uma exceção. A responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma empresa A grandona engoliu a empresa B menor, que é isso aí que a gente chama de incorporação, a empresa A grandona ela não vai ter que responder por todas as falcatruas de improbidade que a empresa B praticou e ela estava sendo processada na justiça em termos patrimoniais sem limites. Ou seja, se o B estivesse respondendo por R$1 milhão em termos de improbidade na justiça, no entanto, o B vale apenas R$100 mil, e a empresa A, ela incorporou a empresa B, então a empresa A só vai ficar responsável até o limite desse valor, que era do valor que ela pagou pela empresa B, e não pelo R$1 milhão que a empresa B pode ser, lá no futuro, condenado na justiça. Então, esse é o pulo do gato que a questão está citando aqui como exceção. Ela diz que a exceção é válida, nesse caso, no caso desses dois tipos aqui de alteração contratual, até o limite do patrimônio transferido, que são as hipóteses de fusão e de incorporação, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e de fatos
ocorridos antes da data da fusão da incorporação, exceto, e aí vai valer mesmo para aqueles atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Ou seja, essa alteração contratual, por exemplo, na fusão e incorporação, ficou comprovado que uma empresa engoliu a outra ou se fundiu a outra justamente para tentar simular, né, ou fazer algum tipo de fraude. Aí, nesse caso, não tem essa desculpa de falar de mas esses atos e fatos ocorreram antes da data da fusão da incorporação, então aí essa questão também do limite do patrimônio transferido, não, aí vai ser uma exceção. Será que essa questão está correta? Sim, a questão está certíssima. O artigo 8º-A diz: a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º dessa lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. O parágrafo único diz: nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Então é importante ficar atento a essas duas hipóteses, que são fusão e incorporação, para que a questão não lhe confunda e cite outro tipo de alteração contratual. Né? A lei ela cita o quê? É apenas essas duas hipóteses, que são fusão e incorporação, não cita cisão societária ou qualquer outra. Fique atento a esse detalhe. Passando para a questão de número 25, nós temos: certo supervisor da Secretaria de Saúde de dado município, em horário de expediente, contou com a ajuda de 2 subordinados para finalizar a pintura de um cômodo em sua casa. Julgo o item a seguir. O supervisor cometeu improbidade que causa prejuízo horário, pois os servidores poderiam, em vez disso, estar prestando serviço à população, caso em que foram substituídos por outros 2 que estavam de folga. E aí, pessoal, será que essa questão está correta? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir desse momento, a gente vai começar a estudar as espécies, os tipos de improbidade administrativa. Lembra que eu citei anteriormente que existem 3 tipos e a gente vai detalhar eles melhor ainda mais à frente? A gente tinha aquele improbidade administrativa que causa dano ou prejuízo horário, você tinha também aquela improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito e você tinha também aquela improbidade administrativa relacionada aos princípios constitucionais da administração pública. A gente vai estudar sobre eles de todo modo. Mas essa questão, devo informar vocês que está errada. Por quê? Diz assim o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa: constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir mediante a prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente. Então, o artigo 9º ele traz uma lista de exemplos, né, que constituem ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. E o número 4 ele diz: utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. No final das contas, você pode pensar, mas isso não seria dano erário, porque esses servidores eles poderiam estar trabalhando, né, prestando serviços à população? Isso daí não seria um prejuízo de dano erário? Na verdade, o que acontece é o seguinte: a ótica que a gente tem que fazer aqui, a leitura, né, que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é a seguinte: esse cara que se valeu desses 2 servidores, se ele não tivesse utilizado, né, desses 2 servidores para poder fazer a pintura da casa, ele teria que o quê? Desembolsar quantias para pagar ali um pintor profissional, né, para fazer esse serviço. Como ele não desembolsou quantias para um pintor profissional fazer esse serviço, ele vai ter um dinheiro no bolso a mais para poder agora comprar outra coisa, por exemplo. É por isso que a gente diz que ele está se enriquecendo ilicitamente. E é por isso que a questão está errada, quando diz que se trata de dano erário, quando na verdade se trata de enriquecimento ilícito. Então, o servidor cometeu improbidade que causa prejuízo erário? Não, foi de enriquecimento ilícito. Passando agora para a questão de número 126, nós temos o seguinte: entre os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo erário, a lei de improbidade traz, artigo 10º, inciso 9º, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Ocorre, entretanto, que nem toda inobservância a formalidades legais ou regulamentares é passível de ressarcimento aos cofres públicos. E aí, pessoal, se não for observada aí, passar batido, comer mosca, quanto determinada regra, né? Você tem ali uma regra, uma norma que dita como fazer isso, como fazer aquilo, é uma questão de formalidade. Será que se porque você comer mosca, né, quanto a uma questão de formalidade legal regulamentar, você vai ter que ressarcir os cofres públicos de qualquer forma?
A questão 26 diz: ocorre, entretanto, que nem toda inobservância a formalidades legais ou regulamentares é passível de ressarcimento aos cofres públicos. Será que essa questão está certa? Essa questão está certa. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 10º diz: nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Veja bem como isso daqui é até de certa forma interessante. Não é porque o servidor deixou de observar uma formalidade, né, ou uma formalidade que está numa lei, ou seja, uma formalidade legal, ou uma formalidade que está em um regulamento, ou seja, uma formalidade regulamentar que automaticamente será imposta a ele a questão do ressarcimento. Ora, se não causou nenhum prejuízo, né, dano erário, por que ele vai ter que ressarcir? Se não tivesse gerado nenhum dano erário, e mesmo se ele tivesse que ressarcir, aí quem estaria se enriquecendo ilicitamente seriam os cofres públicos, recebendo dinheiro por nenhum motivo. Então, o parágrafo 1º diz: nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades. Dando continuidade, chegamos à questão de número 27, que diz: a perda patrimonial ocasionada pela simples atividade econômica não configura improbidade administrativa, exceto se comprovado o ato doloso praticado com esse propósito. Veja bem, você tem atividade econômica de exploração de petróleo e aí determinado servidor da Petrobras, ele vai e na condução de uma perfuração de poço de petróleo, ele quebra uma broca. Né? A broca está ali avaliada em 2 milhões de reais. Será que automaticamente ele deverá pagar por isso? A questão está dizendo: a perda patrimonial ocasionada pela simples atividade econômica não configura improbidade administrativa, exceto se comprovado o ato doloso praticado com esse propósito, ou seja, a gente tem que comprovar que aquele funcionário da Petrobras ele teve a intenção de quebrar aquela broca. Ele estava com raiva do seu patrão ou qualquer outro motivo e aí ele quebrou propositadamente essa broca. Será que a regra é essa mesma? Sim, a questão está certa. O artigo 10º, seu parágrafo 2º, diz assim: a mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Então a questão está certíssima. Passando para a questão de número 28, ela diz o seguinte: a violação do dever e também do princípio constitucional da impessoalidade pode acarretar em improbidade administrativa. Veja o que diz a questão, é bem abrangente. A violação do dever e também do princípio constitucional da impessoalidade pode acarretar em improbidade administrativa. Se a gente der uma olhada no próximo slide, a gente vai ver que a questão está certa, porque se trata do artigo 11 que diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Então, esse artigo 11, que a gente ainda vai estudar mais à frente, ele trata de uma das espécies de improbidade administrativa. Anteriormente, a gente já estudou outro artigo que tratava também de uma das espécies de improbidade administrativa, e agora a gente está vendo outro tipo, que é aquele relacionado aos princípios da administração pública. Então, nesse caso, o caput do artigo 11 ele dita: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa, sempre dolosa, nunca culposa, que viole o dever de honestidade, o dever de imparcialidade do agente e o dever de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Então, você tem uma série de condutas que o artigo 11 traz, dizendo que isso é ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Portanto, a questão, voltando aqui à questão de número 28, ela está correta quando diz: a violação do dever e também do princípio constitucional da impessoalidade pode acarretar em improbidade administrativa. Passando para a questão de número 29, nós temos o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação culposa que viola os deveres de honestidade segundo condutas descritas na lei de improbidade. Será mesmo que essa questão está correta, pessoal? Temos aqui o uso da palavra culposa. E como eu disse lá atrás, no começo do nosso estudo dirigido, muita atenção quando a palavra culposa aparecer, pois a nova lei de improbidade administrativa não trata de atos e ações, condutas culposas, mas sim atos e ações dolosas. Essa é uma novidade em relação à lei anterior, que tratava sim, a lei anterior tratava de ação culposa e dolosa, mas a nova lei de improbidade, se é que podemos dizer assim, em relação à sua nova redação, trata apenas de ações dolosas. Portanto, essa questão só pode estar errada, a questão 29. O artigo 11 é claro, quando diz: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa, que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade caracterizada por uma das seguintes condutas. Passando para a questão de número 30, ela diz o seguinte:
A simples revelação de fato ou circunstância de que tem ciência agente público em razão das atribuições do seu cargo e que deva permanecer em segredo não constitui ato de improbidade. Será mesmo, pessoal, que a simples revelação de fato ou circunstância de que tem ciência agente público em razão das atribuições do seu cargo e que deva permanecer em segredo não constitui ato de improbidade? A gente vai ver no próximo slide que sim, está correto. Esta é uma das condutas que consta lá em relação aos princípios da administração pública, né? Uma conduta que vai atentar contra esses princípios da administração pública. Diz assim o inciso 3º no artigo 11, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade do Estado. Então, o que acontece? A lei de improbidade administrativa é duramente criticada, né, por muitos juristas, porque ela simplesmente restringiu o efeito de certas sanções em termos de conduta. Antes, bastava revelar fato ou circunstância de que se tinha em ciência a razão das atribuições e de que deveria permanecer em segredo para que a pessoa praticasse improbidade administrativa. Agora não basta ela revelar esse fato ou circunstância, deve-se necessariamente propiciar beneficiamento por informação privilegiada ou deve-se colocar em risco a segurança da sociedade do Estado. Temos aqui, portanto, dois aspectos importantes. Um deles, no mínimo, deve ser atendido. Se não propiciou beneficiamento por informação privilegiada e se também não se colocou em risco a segurança da sociedade do Estado, não há que se falar em improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Portanto, voltando aqui à questão de número 30, que diz: a simples revelação de fato ou circunstância de que tem ciência agente público em razão das atribuições do seu cargo e que deve permanecer em segredo não constitui ato de improbidade, e a questão está correta.